Bem, pessoal, na última aula a gente começou a ver as atividades do insert, né? Vocês fizeram um trabalho de insert. Então, tem outros dois comandos que são de igual importância, que é o update e o delete. Eles são comandos interessantes, mas eles são também comandos um pouco mais perigosos. Então, eu vou comentar principalmente dos principais problemas que acontecem com ele, as principais diferenças. E aí vou passar um outro trabalho onde vocês vão fazer update delete para a semana que vem. E depois a gente passa para procedimentos armazenados para a gente conhecer um pouquinho das histórias possíveis. Então vocês praticaram bastante o comando insert, né? Entenderam aí o funcionamento do insert. O insert afeta um registro, ou não, ele pode incluir o registro, ou se der erro, ele não faz nada. E a mensagem de erro vai ser retornada pelo banco de dados. O problema do update é que o update ele é um comando perigoso. E o delete também é um comando perigoso. Por quê? Porque ele pode afetar 0, uma ou várias linhas. Você pode afetar um lote de registros de uma vez só com update mal dado. E você alterar uma quantidade de registros que você não desejava alterar. E a mesma coisa com delete. Você pode excluir uma quantidade de registros que não era a que você desejava. Então, a primeira regra que a gente vai aprender é o seguinte: update e delete sem where afetam todas as linhas da tabela. Então, se você der, por exemplo, eu vou dar aqui um select from, vou pegar aqui o product. Vou selecionar aqui todas as linhas, ó, tem 506 linhas, tá vendo? Se você der um update sem where nesse cara aqui, todas as linhas vão ser alteradas. Ou um delete, ele vai tentar excluir todas as linhas. Existe uma coisa chamada integridade relacional, que não vai deixar você excluir todas as linhas, porque esses registros estão relacionados com outras tabelas. Mas se não tivesse, ele conseguiria excluir. Se você olhar, por exemplo, aqui, esse campo aqui, ó, modify date, ó, todas as datas estão lá, 2014, e aqueles dois que a gente inseriu em uma das aulas está 2022. A sintaxe do update é um comando chamado update, né? Você vai dar a tabela que você quer alterar. E o update ele é mais trabalhoso, porque você vai ter que colocar o campo que você quer alterar igual a novo valor. Observa que esse update está sem where. Ele vai retornar os rows affected, que é as linhas afetadas. Vai afetar as 506 linhas dessa tabela. Então, o update sem where, ele afeta as 506 linhas. No update, você seta os campos que você quer alterar. Então, como você só alterou um campo, todos os outros campos permaneceram com o mesmo valor, e só o campo modify date foi para a data e hora que você colocou lá. Todos eles ficaram igualzinho. Qual que é o perigo, né? Você pode alterar coisas indevidas. Digamos que você quisesse alterar o nome desse produto aqui, ó, o Product ID 996, para outro nome. Né? Você quer alterar só o nome dele para outro nome. Então, você ia cometer um erro enorme se você fizesse um update dessa forma. Você ia colocar todos os produtos do seu sistema, ou da sua extração de dados, né, com o mesmo nome. Vamos lá, banana. Toda a sua tabela vai ficar com banana. Eu não vou colocar porque eu não quero estragar a nossa base ainda.
eu vou colocar aqui 996. Como você está colocando o where e esse where não select, ele selecionaria somente uma linha, tá? Então ele vai afetar somente uma linha. Então, diferente do update e diferente do select, né, o comando insert ele vai retornar ou 0 ou 1 rounds affected. 0, quando ele retornar, ele vai dar erro, porque vai ter algum problema na sua inclusão, né? O update e o delete pode retornar 0, 1 ou várias. Por exemplo, o seu sistema pode não dar erro, mas você vai dar um select aqui com código de 15.000, ó, ele retornou 0 linhas. Ó. Se você der um update com esse retorno, o banco de dados não vai dar erro. Ele vai retornar que ele deu 0 linhas afetadas. Então, você pode, se você não tiver o tratamento do rounds affected no sistema que você está fazendo, achar que você alterou o registro desejado, mas você, na verdade, não tem registro lá para você alterar. Tá? Então, o update, ele segue a mesma sintaxe do insert em relação aos campos. O campo string tem que vir entre aspas, tá? Só que a sintaxe é campo igual a valor. Por exemplo, se você quisesse alterar mais de um valor, vou alterar aqui vários dados ao mesmo tempo, você vai ter que respeitar o tipo de dado. Ó, vou pegar lá a tabela Production Product para a gente verificar os tipos de dados. Tá vendo? Vamos lá. Tá vendo? Baixar, bit. Então, se eu fosse alterar 3 campos dessa tabela, você ia ter que ir lá, o update, o nome da tabela, tá? E a sintaxe é essa, set. Vou alterar o name, igual a novo valor. Vou alterar o product number. Product number. É um nvarchar, o nvarchar também é uma string. Então, aqui eu vou colocar aqui maçã, e o product number eu vou mudar para MC. Aí eu vou alterar o make flag. Make flag é um campo booleano, um campo bit. O campo bit ele aceita 0 ou 1. Então você vai colocar 1. Como é numérico, não vem entre aspas. E se eu quisesse alterar, vamos lá, o peso, a gente vai colocar aqui um novo valor entre vírgulas. É a mesma coisa, você tem que colocar o código, senão todos os seus registros dessa tabela, eu não gosto nem de colocar em linhas separadas o where, porque você pode marcar só a linha de cima. Então, coloca uma vírgula lá, que se tentar executar só a linha de cima, ele vai dar erro, se você tiver que separar. E aí eu vou pegar aqui um Product ID aqui, ó, vou pegar o 1004, ele afetou só essa linha. O nosso produto 1004 vai estar com esses 4 campos modificados. Tá? Então, o trabalho de dar o update, ó, maçã MC001, que é o valor que a gente colocou, campo make flag como 1, e o campo peso. Cadê o peso? Vamos achar o peso aqui. Acho que eu já passei por ele. Aqui o peso 15.54. Lembrando que o valor numérico na SQL é um ponto. Né? Quando a gente está falando de extração de dados, de transformação de dados, quando você for jogar de uma base IO-bound para uma base que você vai trabalhar, você vai fazer um Power BI para extrair, etc., vão ter campos que você vai poder ter que corrigir, né? Para você fazer o tratamento. Por exemplo, vamos dizer que você fale assim, porra, não tem produto, desculpa o palavrão, não tem produto com peso 0, eu estou fazendo cálculo com peso lá, né, e vai dar erro com peso null aqui, né? Eu quero que esse peso null fique igual a 0. Então, você vai dar o select lá, tá vendo? Todos os que têm peso igual a 0, igual a null, ó. Vamos ver quantos registros ele retorna. Ó, ele retornou 300 linhas, ó, e você quer fazer essa correção, né?
Então, você vai colocar aqui a sua sintaxe para você corrigir. Você quer transformar todos os produtos que estão com null, né, em um peso que você vai arbitrar para fazer essa correção. Para ir, no caso, a gente está arbitrando 0, né? Então, eu vou colocar aqui igual a 0 e vou colocar o where weight is null. Né? Parece ser uma coisa fácil, gente, mas todo desenvolvedor, ao longo da história da vida dele, já cometeu o erro de dar um update sem where e teve que trabalhar. Aqui, ó, tem um conflito aqui, ó, tem uma restrição do banco que deve dizer que não deve deixar o peso igual a 0. Então, vamos colocar aqui o peso igual a 1. Vamos ver se ele aceita. Aceitou. Deve ter uma restrição lá. Quem criou essa tabela colocou a restrição para não aceitar peso igual a 0, mas ele está aceitando igual a null. Enfim. Então, é muito importante que a gente tenha cuidado de seguir essa regra. Update sem where afetam todas as linhas da tabela. Uma outra coisa que é regra em sistema, apesar de algumas pessoas não seguirem, mas eu considero um erro, tá? Pela experiência, isso causa erro mesmo em diversas coisas, é o campo-chave primário. Né? Nessa tabela, o campo-chave primário é o Product ID. Você alterar a chave primária, ela é uma tarefa muito arriscada, porque se esse registro já estiver sendo usado em outro lugar, primeiro, você vai ter problema em alterar, você pode até cascatear a alteração dos relacionamentos, mas é uma coisa muito perigosa. Você cascatear a alteração e deleção, recomendo que nunca se modele banco dessa forma. Mas alterar o código pode causar problemas grandes no seu sistema, quando você alterar os campos-chave. Então, recomendo que essa atividade nunca seja feita. O campo-chave também é alterável, tá? Você pode pegar aqui production.product, né? E dizer aqui que o product ID, como eu tenho certeza que esse registro não... Bem que esse campo é autonumerável, né? Ele não vai nem deixar o alterar. É um campo autonumerável. Ele não vai deixar o alterar, não. Ele vai dar erro aqui na alteração da chave. Ele está dizendo que a coluna de identidade, o campo autonumerado, ele não deixa alterar. No caso, só a chave primária. Você pode ter chaves primárias que não são autonumeráveis e que você queira alterar, mas eu recomendo que não se faça isso. Não é uma boa prática de programação você permitir que o seu usuário altere o campo-chave do seu sistema. O campo-chave nos sistemas que eu desenvolvo ficam sempre bloqueados para não permitir alteração. Se o usuário errou a chave, ele que exclua e faça outra se for digitado. Ou não. Deixa eu ver quem está tentando entrar aqui. Renato. Igor Renato. Não conheço Igor Renato, não vai entrar, não. Então, o update é dessa forma. Vou pegar aqui uma tabela person aqui. Deixa eu ver aqui onde é que está a person. Vamos dar um select aqui na person. A mesma coisa. Quero fazer alteração na person. Vou alterar aqui esse Business Entity ID aqui, aqui. Então, vou dar um update, nome da tabela, set campo, qual campo que eu vou alterar? Vou alterar o first name, vou alterar o middle name, vou alterar o last name, Vamos continuar aqui vendo o que a gente pode alterar aqui. Só isso que eu vou alterar. E aí você tem que dar o where. Se não der o where, todos os seus registros de person vão ficar com esse nome. Imagina o seu sistema com 10 mil registros e de repente todos os 10 mil registros estão iguaizinhos, né? E detalhe, né? A única recuperação que você tem para isso é restaurar backup.
Como é que você vai recuperar isso? Alterou, já era. Não tem rollback. Então, ele alterou lá o person, né, os campos, para o valor que você colocou. Então, o update ele é feito dessa forma, campo a campo, valor a valor, campo, valor, campo, valor, campo, valor. Vamos pegar aqui a tabela person phone, por exemplo, vamos ver se ela é diferente. Opa, person phone. Vamos lá. Olha lá, ó. Essa tabela tem telefone, tem o number type ID e tem o date, ó. Então você corre, tem 19 mil linhas, ó. Então se você der um update sem where nessa tabela, você vai alterar as 19 mil linhas para o novo telefone, todos os seus contatos, todos os seus telefones vão ficar igual. Então qual que é a regra, gente? A regra é, não daremos update sem where. Viu? E ó, já estou cometendo erro aqui, ó. Phone number type ID igual a 1. Isso aqui é um campo relacional que está vindo de alguma outra tabela. As vírgulazinhas separando. Vírgula. Vírgula. E o nosso business ID igual, né? Deixa eu ver se ele tem. Se ele não tiver, ele vai dar 0 linhas afetadas. Então, é dessa forma que a gente faz as alterações. Né? Uma outra regra importante do update é que ele tem que respeitar o tamanho dos campos. Né? Por exemplo, se a gente pegar aqui a tabela person, vamos olhar aqui o tamanho do campo. O campo first name, ele tem 50. Tá vendo? Se você colocar mais de 50 caracteres, o banco de dados vai te retornar um erro. Tá? Se eu der aqui esse mesmo update, ele não vai conseguir executar, porque está estourando o limite do campo. E ele vai dar aqui, ó. Tá vendo? Ele está dizendo que ele não consegue fazer esse update. Ocorreu uma mensagem e deu um erro nesse update. Ele não conseguiu fazer esse update, ó. Ele não faz o update. Então fica impossível de ele fazer essa alteração. Então, os seus dados que você vai colocar, assim como no insert, no update, tem que respeitar os limites dos campos e o tipo de dado. Né? Por exemplo, você tem uma tabela que o campo aqui, ó, o peso é texto, desculpa, o peso ele é numérico. Se você colocar uma string aqui, o banco de dados não vai deixar, vai dar um erro que não consegue converter. A mesma coisa aqui com o campo booleano, se você colocar um valor maior que o booleano aceita, ele não vai... Opa, ele aceitou. O que será que ele fez com esse make flag aí? O que é? Só para me sacanear, né? O que tem na production lá? Vamos olhar o que é esse campo aqui, production. Make flag é bit. Vamos ver o que ele colocou nesse cara aqui, que esse aqui eu esperava que ele desse erro. Qual que é o produto que a gente pegou? 1004. Vamos ver o que ele colocou nessa make flag com esse valor inválido aí. Ele não alterou, só que ele não deu erro para o campo booleano. Então, para você ver, nem sempre eu estou certo.
Bem, o update é isso, né? Nós podemos fazer o update com qualquer tabela no nosso banco, desde que a gente tenha permissão. Deixa eu pegar uma outra tabela aqui para a gente fazer um outro update. Tá? Vou pegar aqui a tabela location, vamos ver essa tabela location que ela tem. Opa, tem 2 fronts. Tá lá, ó, tem várias locations. Aí você vai lá, maravilhado com o seu sistema, dá um update production, .location, set name igual a Brasil, é tudo Brasil, essa localização. O cara é esperto, ó. O cara criou um índice dizendo que não pode ter duplicado, não pode ter o mesmo nome. Quem modelou essa tabela? Ele criou uma restrição na tabela. Isso é legal. Quem modela o banco pode se proteger desse tipo de coisa. Né? Vamos achar aqui. Mas ele não se protegeu no cost rate, quer ver? Será que ele se protegeu? Vamos ver. Não se protegeu, ó. Afetou as 14 linhas, tudo com o mesmo valor. E você não recupera mais o valor que estava, tá? Você não tem como recuperar, a não ser com restore de backup. E aí você perde tudo que aconteceu do tempo do seu último, todas as ações até o seu último backup. É muito complicado. Então, realmente, aí você teria que colocar isso numa base de teste, se você não quisesse perder tudo, fazer um programinha para alterar cada um dos names a partir dessa base de teste. Seria um trabalhinho chato. Eu já passei por isso algumas vezes, dando update sem where, e realmente é complicado. Bem, nesse primeiro momento, alguém tem alguma pergunta sobre o update? Vamos lá, abrindo para perguntas. Professor, eu posso tipo, alterar, sei lá, mais de uma coluna, tipo 3, assim? Pode, eu Ou mostrei teria que aqui. fazer um código por vez? Aqui, ó, eu mostrei aqui, ó, você está alterando várias colunas ao mesmo tempo, no mesmo comando. Ah, sim, entendi. Entendeu? Você Aham. vai colocar aqui, ó, deixa eu pegar aqui uma tabela qualquer, ó, vamos lá. Vou pegar a Sales Customer. Vamos ver aqui. Peguei esse cara aqui, ó. Vou dar um executar. Opa, essa tabela é ruim, não tem nada aqui. Vamos pegar a Product mesmo. A Product que tá facinho. A gente já conhece bem a Product. Olha lá, você quer alterar o name e o stock level desse cara aqui, ó, no produto 1. Tá vendo? Então você vai colocar aqui, ó, update, nome da tabela, tá? Set campo igual a novo valor. Vamos colocar um novo valor aqui, qual? Hambúrguer. Assunto de hambúrguer. E o safety stock level igual a 5.000. Where product ID tem que ter o where product ID igual a 1. Então ele vai alterar as duas linhas, ó. Vamos olhar o valor aqui atual dela. Product ID igual a 1. Vamos lá. Ó, tá com esses dois caras aqui, ó. Vou alterar os dois. One row effect, uma linha afetada. Voltou, ó, hambúrguer, 5.000. Então você pode, qual que é o seu trabalho? Você vai ter que colocar coluna a coluna que você quer alterar e no final o where. Então,
Comando, tabela, set, campo valor, vírgula, campo valor e where. Essa é a sintaxe. Beleza? Beleza, valeu. Mais perguntas? Professor, Fala, Vinícius. nesse caso eu posso alterar assim, duas linhas também. Tipo assim, eu quero o Product ID 1 e o 2 altere aquilo ali. Se não tiver restrição de repetição de coisa, você vai conseguir fazer. Pode, com a Fel, não faço ideia quem é esse cara. Pode sim, Vinícius. Você pode, por exemplo, aqui, ó. Vamos lá, ó, vou selecionar aqui o Product ID. Vamos lá, 2 e 3. Tá? Vamos dar um erro aqui com o Product ID 2 e 3. Tá vendo? 2 e 3. Eu quero colocar aqui o reorder point deles em 500. Ó. Entendeu? Vou alterar só esse campo aqui. Uhum. Então você vai dar a mesma coisa. Você vai meter um update que vai definir quantas linhas vai alterar. É o seu where. Entendeu? Reorder point, reorder point, set, reorder point, igual a 500. E o que vai definir que você vai alterar esses dois caras é o seu where. Vou colocar o where 2 e 3, ele vai alterar somente o código 2 e 3, ó, duas linhas afetadas. Tá vendo? Então, quando você der o select lá, o reorder point desses caras está em 500. Entendeu? Beleza, aí tem que colocar o in ali e separar eles com o Esse in é os códigos. Poderia ser um critério. Qualquer tipo de where aqui que você colocar vai determinar as linhas que vão ser afetadas. Entendi. Tem um exemplo aqui com where de dois códigos. Mas poderia ser um where menor que, maior que, between, select in, por aí vai. Entendeu? Aham, beleza. Vamos lá, gente. Mais perguntas? Mais perguntas? Professor, eu tive que ir no banheiro, na hora que eu voltei, o senhor estava falando sobre backup, por causa de dar um update sem o where, né? Isso. Teria como repetir essa parte? O que fazer se... Então, o que acontece é o seguinte, você dá o update, você alterou as linhas do banco. Né? Não tem como você recuperar isso com outro comando aqui, entendeu? Você só recupera isso no backup da base. A linha está alterada, já era, acabou. Né? Entendi. E aí você tem que ter os backups. O SQL Server ele tem como fazer schedule de backups, ele tem como fazer uma série de coisas. Tá? Essa parte de gerenciamento deles, mas você tem que ter o servidor de schedule também de pé, etc. E você programa os backups, né? Você entra aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu acho alguma coisa sobre isso. Propriedades do próprio banco. Não vai ter aqui, não. Aqui é onde está a base, o IO-bound dele. Professor, eu não estou vendo, não está aparecendo para gente. Ele não mostrou a tela que eu coloquei para exibir aqui. Está aqui em tarefas. Ó. Deixa eu interromper o compartilhamento e compartilhar a minha tela inteira. Calma aí. Beleza, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, você clica com o botão direito aqui, ó. Tá vendo? Aí vai ter as tarefas aqui, ó. Aqui você faz o backup manual. Você configura o seu backup. Tá? Você diz se o seu backup é completo ou é diferencial. Você diz qual banco que você é. Você diz, inclusive, aonde você vai efetuar o backup. Ó. Esse aqui é o arquivo de backup que ele vai fazer. Né?
Então você O pode. arquivo de backup, ele não é uma cópia do banco? Ele é uma cópia, mas ele é uma cópia sem os arquivos de log, compactadas. Ele é uma cópia para você guardar. E ele pode fazer o backup completo, que é todos os dados, ou só o diferencial de um dia para o outro. Ah, entendi. Você não precisa fazer o backup de tudo. Só que dá para você fazer schedule disso também. Entendeu? Dá para você programar o servidor para todo dia, por exemplo, 1 hora da manhã, ele fazer o backup e guardar em algum lugar. Uma vez por dia, pela experiência do senhor, assim, você acha que é um bom schedule para backup? Claro que depende, né? Tem Então, o lugar que problema deve do ter que fazer backup, o tempo o todo. problema do backup do banco é que ele vai cortar todo o I/O bound, entendeu? Ele vai cortar todos os acessos Ah, enquanto sim. ele está fazendo o backup. Então você não pode fazer o backup toda hora. Você tem que ter outros esquemas de replicação de dados, de redundância, para você garantir a segurança do seu banco. Uhum. Tá? Backup, a política de backup de ser uma vez por dia, ela é para casos de perda total, né, de você fazer recuperação. Mas quando você está numa empresa, a empresa tem outros mecanismos, né? Tem RAID, tem replicação de servidor, tem outros mecanismos para garantir que o banco não caia. Backup para recuperação de dados uma vez por dia é o que as políticas normalmente pregam. Vai fazer de madrugada, você vai guardar esse backup em um disco e depois vai guardar ele em fita e vai guardar esse banco por 1 ano, por exemplo. A nossa política lá da empresa diz que a gente guarda por 1 ano o banco. A gente tem backup, a gente tem 365 backups de todos os bancos. É um por dia. E aí lá vocês fazem a cópia total ou só diferencial? Faz a total toda sexta e a diferencial durante a semana. Porque se eu quiser o de quinta, eu tenho que restaurar o de sexta-feira e o de segunda, terça, quarta e quinta, entendeu? Uhum. Então você faz o diferencial. Então você faz o integral uma vez por semana, o diferencial dos 5 dias. Entendi. Muito obrigado. Beleza? Então esse é o update. O update é um comandinho complicado. É um comando que precisa ter o where. E se você errar o where, você vai alterar todas as linhas do seu banco. Ah, professor, alterei todas as linhas do meu banco e não tenho backup. Boa sorte. Você vai precisar olhar suas folhinhas em papel, vai precisar redigitar todos os seus registrozinhos bonitinhos, porque você não tem outra opção além de fazer isso. A vida é sofrida quando você dá backup, quando você dá update sem where, ou delete sem where. Bem, mais perguntas? Eu quero perguntas, gente. Cadê as meninas da sala aí fazendo pergunta também? Só os meninos, pô? Agatha, Ana, Gisele, Raíza, deixa eu ver, Yasmin. Não tem pergunta, né? Então, vendo. Já estou chateado com o professor sexta-feira, nesse frio, está ensinando o update sem where. Professor, eu tenho mais uma pergunta. Pode falar, velho. Tem como eu bloquear, por exemplo, no SQL Server, de eu dar um update ou um delete sem where? Só se o seu usuário não tiver permissão para isso, tá? Quando você configura o seu usuário, quando você configura o usuário que vai acessar o banco, tá vendo? Eu vou pegar aqui o banco aqui, ó, o Adventure Works, ó. Ele vai ter a parte de security dele, que são os usuários que têm permissão. Aqui só está o DBO. Vamos dizer que tivesse um outro usuário aqui. Deixa eu pegar aqui o usuário do SQL sem logon. Deixa eu ver se aparece algum aqui. Tem esse usuário faculdade aqui. Vou dar o nome dele aqui. Esse usuário está aqui no banco. Se eu logar com faculdade, ele vai ter acesso só aos objetos que eu fazer, que eu der permissão para ele. Então, ele está sem as permissões, ó, tá vendo? Nos esquemas do banco, ó, mas eu posso dar permissões específicas para ele. Né?
Eu posso dar permissão geral, eu posso dar permissão só em uma determinada tabela. Né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Permissões. Né? O DBO tem permissão em todo lugar, né? Os usuários que você adicionar além do DBO, você pode dizer qual permissão ele vai ter, tá vendo? Esse é o usuário faculdade, ó, ele está sem permissão em nada. Eu estou aqui na tabela, no Sales Order Reader, eu posso dar permissão para o usuário faculdade só ler o registro. Tá vendo? Ele só vai ler o registro. Ele não vai ter permissão de alterar, de excluir nem de incluir. Então, você consegue controlar nível de usuário essa permissão. Mas se o usuário, por exemplo, estou logado com o SA aqui, o SA ele é dono do server, ele tem permissão em tudo. Se você der um update, ele vai aceitar e ele vai tentar executar. Né? Entendi. Então, o controle de segurança ele é feito a nível de usuário. Você tem que adicionar o usuário no banco e depois você tem que ir em tabela. Porque o que acontece? Você tem um banco que tem um sistema seu que está fazendo o I/O bound, ou seja, ele está fazendo a inclusão e alteração e exclusão de registro. Esse sistema seu controla. Ele é a fronteira do mundo com o seu banco de dados. É o sistema que faz essa interseção. Eu vou criar um usuário aqui para o meu, por exemplo, você vai ter um cara que vai trabalhar com extração de dados para montar um Power BI. Ele vai extrair o dado do seu banco. Pô, então não vai dar o usuário com direito de alteração e exclusão para esse cara, entendeu? Você vai dar um usuário que só tem direito de select nas tabelas e ele que se vire. Ele vai dar select nessas tabelas e vai jogar em outro lugar, entendeu? Uhum. Você não vai entregar para ele o dono do seu banco. Saca? Senão ele vai fazer um monte de merda no seu banco e depois é você que vai pagar o preço. Tá? Mas é verdade, ou seja, quem que garante essa segurança num servidor de banco de dados? É o DBA, né? É o DBA, né? É o administrador do banco de dados. Ele que vai garantir que as permissões estejam corretas, etc. É por isso que o salário é gordo, né, pessoal? Oi? É por isso que o salário é gordo, né? O cara, ele é o porteiro, né? Ele é o porteiro do patrimônio mais importante da empresa. Então, ele tem que ganhar bem. Né? Agora, se você é o dono da empresa, né? O seu patrimônio mais importante é seus dados. Você vai entregar a porteira do seu patrimônio para o cara recém-formado? Não vai, né? Jamais. O cara recém-formado, ele vai ter que programar muito, vai ter que escovar muito bit, vai ter que ganhar muito dinheiro de outras formas antes de virar DBA. Professor, você está sendo cruel. Minha especialidade ultimamente é ser cruel. Mais perguntas? Vamos lá? A gente está no update. Mais perguntas? Aceito, pessoal. Pode prosseguir. Bem, o próximo comando é o delete. O delete ele é mais simples que o update, porque o update você tem que setar campo, valor e colocar o where. O delete não, o delete é delete from e a tabela. Só que se você der um delete sem where, ele vai tentar excluir todas as linhas da sua tabela. Então, vou pegar aqui um registro desse cara aqui, ó. Olha a nossa tabelinha lá de production. Vamos dizer que eu quisesse deletar aqui o produto 1004, né? Você vai dar aqui um product ID igual a 1004. Ele excluiu a linha, o produto 1004 não está lá mais no nosso sistema. Se a gente olhar lá, o 1004 foi excluído. Se você tentar excluir um registro relacionado, um produto que esteja sendo usado em outra tabela, se não estiver cascateando a exclusão, que eu acredito que esse banco não está, ele não vai deixar excluir. Deixa eu pegar aqui o Product ID 2. É sorte, porque eu não sei se ele está relacionado ou não. Se ele estiver relacionado, ele não vai dizer.
Tá vendo? Ele está dizendo que a instrução de delete conflitou com a chave primária, a restrição que tem na chave estrangeira lá da materiais. Esse produto está sendo usado nessa tabela aqui, ó. Product Component ID, ó. Tá vendo? Então, ele não deixa você excluir. O nome disso, gente, é integridade relacional. É por isso que nós não podemos deixar o nosso banco sem os relacionamentos no banco. Entendeu? Ah, eu vou garantir o relacionamento só no sistema. Eu não vou deixar excluir se tiver em outro lugar. Isso é um erro de modelagem, é um erro de programação. Você tem que garantir a integridade relacional do seu banco no banco. O banco de dados tem que ter os relacionamentos para não deixar um Zé Bagre matar a integridade relacional e excluir um produto que está sendo usado em outro lugar, entendeu? Então você tem que dar essa garantia. O banco te garante isso. Você não precisa ficar programando isso no seu sistema lá em cima. Você vai garantir a integridade relacional onde? Eu vou garantir a integridade relacional no meu banco de dados. É isso. Beleza? Mas você pode excluir, por exemplo, os registros que não estão relacionados, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, os registros que eu incluí, eu tenho certeza que não estão relacionados, que a gente não incluiu em outro lugar. Vou excluir aqui agora o 1000. Vou tentar excluir. Você pode dar o comando também, por exemplo, para afetar várias linhas. Né? Ele vai excluir o 999 e o 1000. Se o 999 não estiver relacionado, 999 dá, ó. Então ele não deixou. Então eu vou excluir só o 1000. Que ele deixou. Então se você der um delete sem where, numa tabela que não está relacionada com nada, deixa eu achar aqui, a e-mail address provavelmente não está. Tá? Será que tudo for e-mail address? Deixa eu ver aqui, person. Uma tabela que vem de outra, ó, e-mail address, vem business entity ID, ela tem 19.000 linhas. Ó. Se eu der um delete sem where nela, ela vai limpar. E você não tem como recuperar. Vamos ver aqui, ó. Ó, delete from person e-mail address. Pá, 19.000 linhas afetadas. Já era. Os 19.000 registros foram excluídos da tabela. Imagina de uma hora para outra você perder 19.000 linhas de memória. Tá? Onde é que você vai conseguir esses e-mail address de novo? Então você tem que ter muito cuidado com o delete sem where. Tá? Muito cuidado mesmo. Então, a única forma de eu restaurar esse e-mail address aí é por backup, não tem outro jeito. Só que, eu tive um dia inteiro, vamos dizer que você fez isso no final do dia, e a sua empresa vendeu pra caramba, vendeu 10.000 produtos no dia. Você não vai conseguir restaurar o backup simplesmente em cima dessa base e perder o dia inteiro de movimentação. Você vai ter que restaurar o backup numa base de teste, vai ter que fazer um programinha que vai ler a tabela person e-mail address do teste e vai dar o insert na tabela person e-mail address de produção, para você não perder o seu dia inteiro de movimentação. Então você ganhou um trabalho aí grande para você. Beleza, gente? Quero perguntas. Pessoal, só uma dúvida meio boba aqui, que eu fiquei curioso agora, que está falando sobre o delete. Se eu não colocar o asterisco simbolizando algo, se eu colocar só delete from e a tabela, ele vai deletar a tabela inteira? Ou ele vai dar um erro? Não. Deletar a tabela é o comando drop table. Então, no caso, ele daria um erro. Se eu colocar delete Daria um from... ok. Então, é porque eu pensei até em fazer, mas eu falei, se funcionar... Não. Para deletar a tabela é o comando drop table. Esse é o comando. É o comando drop. Igual, muito obrigado. Beleza? Mais perguntas? Professor, quando uma linha, né, ela tem conexão com outra tabela, não tem como eu forçar o delete dela? Não, você vai ter que deletar todos os outros relacionamentos e excluir. Tem como você forçar sim, você força no relacionamento, tá? Mas aí é um risco que você corre. Tá vendo o relacionamento? Ó?
Vou pegar aqui o relacionamento entre location e product inventory, tá vendo? Uhum. Vou clicar aqui em propriedades nele, ó. Quando eu excluir uma localidade, eu quero que todos os produtos inventory sejam excluídos. Imagina a zona que fica o seu sistema se você cascatear tudo. Uma localização, por exemplo, que é usada em um product inventory, e aí tem um produto que usa 10 mil produtos que usam esse cara, você vai excluir 10 mil produtos do seu sistema sem saber que você excluiu. Né? Então, é uma loucura cascatear a exclusão. Não recomendo que se faça isso nunca. Tá? Porque você pode perder uma quantidade de dados que você não desejava perder, porque você cascateou a exclusão de outros lugares. Ele está carregando aqui a property do relacionamento, vamos aguardar um pouquinho para eu mostrar para você onde é que cascateia. Pode cascatear? Pode. Devo fazer? Não, não devo fazer. Professor, por que ele tem? Porque tem pessoas insanas que fazem. Aqui, ó, especificação de insert update, ó. Tá vendo? Atualizar, regra, cascatear. Toda vez que você der um update, ele vai cascatear para baixo. Tá? Todas as chaves que você alterou vão ser alteradas quando ela for estrangeira em outra tabela. Excluir, regra, cascatear, cascateou. Quando você excluir, todos os registros que tem aquele relacionamento vão ser excluídos também. Tá? Ou pode ser definir nulo, ó, ele vai perder referência. Tá vendo? Então você pode cascatear a ação. Entendeu? Entendi. Só que é loucura, não recomendo. Você perde a integridade relacional, você não vai conseguir tratar todas as exceções. Né? Eu não recomendo. Você pode fazer? Pode. É bom? Não. Por experiência, não. Você vai ter um monte de problema, seus sistemas vão dar um monte de merda se isso se tornar um hábito. Beleza, então Vamos lá? não tem jeito, né? Vou ter que ir lá e excluir em todos os relacionamentos. Recomendo que... Imagina o seguinte, gente. Eu faço 1000 vendas, tá, no dia. 1000 vendas. Aí eu vendi 300 vezes o produto, sei lá, vamos achar um produto aqui, arroz. Arroz do tipo 1 arroz lá. Né? Aí, pô, eu vou lá, não, vou excluir esse arroz. Aí eu excluo o arroz da minha base. Aí aquelas 400 vendas desse arroz vão ser excluídas também. Bicho, seu sistema não serve para nada. Entendeu? Você perdeu 400 vendas com uma exclusão. Então, esse é um exemplo. Pô, dei um exemplo extremo. Mas isso pode acontecer com outras coisas. Né? Então, se tem registro relacionado, bicho, não excluir. Excluir registro em base relacional, excluir registro em sistema, ele é um ato que ele deve ser muito reservado a algumas ações. Né? Se ainda não tem registro relacionado, se está no time de excluir, você tem que ter preocupação. Você não pode deixar o usuário excluir livremente. Porque você pode estar apagando a história do seu sistema, do que aconteceu. Entendeu? Entendi. Professor, tem um negócio de soft delete, não tem que... Não deleta exatamente? Cara, eu não conheço esse termo. Né? O que eu posso te dizer é que vários sistemas criam uma flag na tabela de excluído e o comando deletar, na verdade, só marca essa flag e deixa de exibir ele na tela, mas ele fica no banco, entendeu? Deve ser isso que eu vi mesmo. E aí, nesse caso, eu consigo recuperar o item? Tipo, consegue, assim, você vai ter uma janela de recuperar isso excluído e vai desmarcar isso. Uhum. Entendeu? Isso aí é o jeito mais seguro. Né? Te dá uma opção do botão de desfazer, né? É o tal do jeitinho brasileiro. Exatamente. Aí a sua interface é que controla o que exibe e o que não exibe para o usuário. Uhum. Entendeu? Bem, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Vamos passar uma tarefinha aí para vocês me entregarem semana que vem. Professor, eu tenho uma perguntinha antes. Passa. Eu fui pesquisar mais ou menos aqui como é que era a estrutura do update, e aí eu achei um site que passou, tipo, update, tabelas, sets, colunas e tal, where, aí isso tudo você explicou.
Mas ele passou mais duas coisas aqui que é order e limite. Limite eu acho que deve ser tipo limite de exclusão, mas order. Você sabe o que é? Cara, olha só, eu desenvolvo o sistema desde 1998. Eu nunca usei order para atualizar ou deletar, né? Talvez seja alguma coisa para dizer a ordem que você quer deletar. Eu E também também achei nunca usei meio. limite, Sei porque lá. geralmente você faz, você quer afetar as suas linhas do web. Uhum. Né? Então, assim, pode ser que você precise disso, mas isso aí é aquele Pareto, né? É aqueles comandos que estão dentro dos 20%, dos 20% das situações que você vai passar, que vão ter comandos que servem para atender isso. Mas, pô, eu desconheço, eu nunca usei esses caras na minha vida. E Não, tô nenhum tranquilo. sistema meu, nenhum sistema que eu vi usou esses caras. Então, assim, não me importaria com eles nesse momento. É aqueles comandos que estão ali. Talvez um dia, se você Talvez use, um mas. dia, numa situação muito específica que eu nunca passei, mas que você possa Aham. passar, você precise deles. Entendeu? Valeu, professor. Vamos de trabalhinho. Vamos lá, pessoal. Dessa vez eu vou pedir mil expressões. Estou brincando, viu? Ô, louco, Só? nossa senhora, eu imaginei, mas. Eu nem duvido. Tá liberado fazer looping para realizar. Vamos fazer o seguinte, gente. Vamos fazer cinquentinha de cada. O que vocês acham? Continua 100, mas Pô, 50. que isso aí é bom, hein? É? 50 eu faço numa tarde, tranquilo. Pô, eu não faço numa Daniel, tarde tem não, gente mano. que trabalha de tarde. Pô, brincadeira, cinquentinha. Cinquentinha no total, né, professor? De cada um. O quê? Negócio de trabalhar aí não é maneiro, não, pô. Então, 50 comandos, sendo 5 por tabela para o update, 50 comandos, sendo 5 por tabela para o delete. Beleza? As escolhas das tabelas são livres pelos alunos. As escolhas. É para escolher 5 tabelas. Não, pera, buguei. Não, são 10 tabelas, né? 5 por tabela, 50 comandos dá 10 tabelas. É, show. Meu Deus. E o update, vamos lá, o update tem que alterar 4 campos ou mais ao mesmo tempo. Pronto, aí ficou bom agora. Agora ficou bom. Arquivo hoje, comandos SQLs e com as imagens dos registros alterados. E com uma imagem da tela, os registros alterados / excluídos. Ah, professor, eu bati a foto aqui dos registros excluídos, não apareceu nenhum, né? Não, vai ter o antes e o depois. Né? Um arquivo hoje, com todos os caras. O update deve usar referências pessoais do aluno. Nome, endereço, matrícula, etc. Para eu saber que foi o próprio aluno que fez. Tu se diverte, né, professor? Pô, tá se divertindo muito, pô. Nem disfarça. Estou com um sorrisão largo aqui. Sorrisão largo. O aluno achou que ia pegar a moleza. Vou copiar aqui do coleguinha. Side, rapaziada. Que? Não. Pessoal, até domingo que vem, não sei se esse ou outro tá bom para vocês. Tá bom, professor. É o dia 29. Beleza?
Então vamos até o dia 29, às 23h59. Um arquivo só que eu quero. Tipos de arquivo aceito. Vamos colocar aqui o Word para vocês. Cadê os arquivos texto? Expandir. DocX, Word. Ah, professor, posso postar PDF? Não, porra, está configurado para aceitar só hoje. E a nota, 2 pontinhos, tá bom? 2 pontinhos? Já Tá ajuda, bom, já 2 ajuda. pontinhos. 5? Não, então vamos 3, pronto. 5, professor. Tirou a média e deu Cacete. 3, pô. Beleza? Então, estamos fechados aqui com o update list para vocês. Alguém tem alguma dúvida a mais? Alguém tem alguma dúvida a mais? Tranquilo? Risada maléfica, Gisele. Gostou da risada? Eu gosto quando o meu aluno trabalha. Quando ele sofre, quando ele sangra. Bem, pessoal, vou interromper a gravação. Esse negócio aí. 10 minutinhos, acabou. 10 minutinhos, Breno? Não. Pô, eu vou aumentar o número lá. O Breno falou que é só 10 minutos. Não, professor, Aumenta pra viaja ele, não. professor. Aumenta pra ele, pô. Manda ele fazer 1000. Não. O Breno me alertou aqui, cara. Tá doido, professor? Não, Vai demorar pra cacete esse bagulho, professor. Tá Vai bater no maluco? Breno, Professor, o Breno não faz nada. É diferente. Não, aumenta só pra ele, tem pouquinho não, tá bom já. Professor, aí no AVA, onde que vê a opção de trancar o curso? O Breno me alertou aqui, deixa eu ver, 50 comandos. Não, 500 comandos. Ô, raio, professor, que isso? Não, tá bom, tô brincando, gente. O professor tá feliz hoje. Pessoal, eu vou encerrar a aula aqui, vou esperar o Drive publicar a aula lá e depois eu coloco para vocês, tá bom? Amanhã provavelmente está na plataforma. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Deixa eu interromper. Professor, eu quero fazer pergunta, mas é em relação à nota. Acho que o senhor pode interromper a gravação.